Que bom estar com você mais uma vez na casa do nosso bom Deus, né? E nós vamos vivenciar durante alguns dias, né? Nós vamos estar juntos aqui todos os domingos, tá bem? Então você que está aqui na igreja, seja muito bem-vindo. A sua presença é motivo de alegria para nós, mas nós cremos que é motivo de alegria mais especial ainda para o Pai Celestial. Deus se alegra em ver você aqui na casa dele, viu? Se sinta muito bem-vindo aqui na casa do teu Pai. Você que está nos acompanhando também pela internet, que Deus esteja entrando no seu lar, abençoando você, a tua família, e que você sinta o cuidado de Deus também sobre a tua vida. Queridos, nós vamos fazer uma imersão durante agora os meses de junho e julho na vida de Paulo. Paulo é conhecido como o apóstolo da graça, e nós vamos entender durante esses 8 domingos que nós estaremos juntos. Eu quero estar aqui com vocês. Nós vamos compreender o maravilhoso poder da graça de Deus. Quando nós compreendemos a graça, o favor imerecido de Deus, isso transforma a nossa perspectiva. Quando nós percebemos que não somos merecedores, aquilo que Deus faz em nós, por nós, e aquilo que Ele pode fazer através de nós, o nosso coração se encanta. E foi isso que aconteceu com esse grande homem de Deus. Como é gostoso você debruçar na vida, a gente chama de biografia de alguém que se entregou completamente à causa do Evangelho. E nessa noite, a temática dessa noite é Saulo. Eu quero apresentar para você esta noite Saulo, porque a maioria das pessoas até esquecem deste nome. Mas esse nosso personagem, ele inicia a sua história, e no primeiro momento, uma das coisas que a graça de Deus faz, e você vai perceber em vários momentos, quando Deus se encontra com grandes homens e mulheres, Deus tem o costume, o hábito de alguns deles, Deus mudou o nome. Você tem, por exemplo, Abrão, que Deus passou a chamá-lo de Abraão. Você tem Sarai, que Deus passa a chamá-la de Sara. Então Deus tem essa capacidade na história, e em outros momentos Deus vai mudando o nome. E esse aqui é um também que teve essa mudança, não apenas no nome, mas a mudança no nome é significativa. É significativa, porque ela significa uma mudança na história. Não é à toa que quando eu e você chegarmos para entrar nos portões da Santa Cidade, nós receberemos uma pedrinha, e lá diz que vai estar escrito um novo nome. Quando eu era criança, eu confesso que eu tinha muita dificuldade com esse nome meu, Hideraldo, né? E eu ficava imaginando, eu não sei porquê, na minha cabeça, viu, Valquíria, eu tinha um nome que, se eu pudesse, eu teria escolhido para mim. Mas ainda bem, né, que a mãe que fez isso, Ismael, mas se dependesse de mim, eu me chamaria Fábio. Eu não sei porquê eu acho esse nome, mas agora eu me compliquei agora, porque o presidente da associação se chama Fábio, né, rapaz? E aí pode achar que eu estou querendo fazer alguma... Mas é um camarada muito gente boa também. Mas agora eu vou explicar o motivo do Fábio, não tem nada a ver com ele, né? Tinha um cantor na minha época, ele também era cantor, artista, e ele era um galã, meu amigo, daqueles dias, e eu imaginava que eu seria Fábio por conta daquele camarada lá. Você já deve estar mais ou menos imaginando quem é, né? Mas, queridos, mas eu continuo sendo Hideraldo, e hoje sou grato porque eu carrego aqui os nomes do meu pai e da minha mãe. Mas para você conhecer uma pessoa, você precisa de alguns dados dessa pessoa. Normalmente, quando você encontra com alguém que você não conhece, você começa a perguntar para essa pessoa a primeira coisa que você faz é perguntar o quê? O nome. Então, se você encontrasse com esse personagem e perguntasse para ele qual é o seu nome, ele diria para você: olha, eu me chamo Saulo. Depois você perguntaria para ele o seguinte: de onde você veio? E ele diria para você: olha, eu vim da cidade de Tarso. Depois, quem sabe, você perguntaria para ele qual era o seu grau de educação. E ele diria para você: olha, eu fui instruído aos pés do mestre Gamaliel.
apesar de ter a profissão de fabricante de tendas, que muito provavelmente ele havia aprendido com o seu pai, era costume naqueles dias, viu, Matias, que os pais ensinavam os filhos a sua profissão. Então, o pai que era fabricante de tenda, o filho também seria fabricante de tenda. Nós até estudamos sobre isso quando nós vimos aquela questão de filiação entre nós e Deus, né? Então, muito provavelmente. Mas ele foi instruído e ele era um mestre na arte do direito, da defesa das leis. Então, se fosse nos nossos dias, Saulo, perdão, vou ter que me acostumar também com esse nome hoje, porque hoje nós vamos tratar de Saulo, tá bem? Hoje nós vamos tratar do Saulo, esse aqui que nós vamos mergulhar um pouquinho na vida dele. Mas ele era um advogado, Ele muito cedo ele foi convidado a participar do Sinédrio. E agora eu quero fazer uma afirmação que talvez vai escandalizar alguns de vocês. Quando nós entramos em casa, é muito comum a gente ter retratos, não é? Quando eu vou lá na casa do meu amigo Alailton, né? Se bem que esses dias a gente está evitando ir nas casas uns dos outros, né? Faz parte do protocolo agora com relação às restrições sanitárias. Mas você entra e tem vários retratos. Mas se você tivesse um retrato de Saulo, você não colocaria na tua casa. Porque Saulo está mais para ser lembrado como um terrorista do que como alguém que era um servo de Deus. Mas talvez você pode estar perguntando o seguinte: mas pastor, você está querendo denegrir a imagem do apóstolo Paulo? Não. Eu quero que você conheça Saulo, porque uma vez que nós conhecemos a Saulo, nós vamos entender por que Paulo dá tanta ênfase na graça. Nós vamos compreender por que ele dá ênfase na graça. Só alguém que viveu a experiência desse homem consegue compreender plenamente a graça de Deus. O favor imerecido de Deus, a oportunidade que Deus concede. Alguém que viveu esta experiência consegue entender. Então Saulo era alguém que você não queria ter lá um retrato na tua casa com o rosto dele lá no quadro, estampando lá a sala da tua casa. O primeiro relato bíblico que nós encontramos dele, e agora eu quero te levar a abrir a tua Bíblia aí comigo, você que está em casa também vai abrir a tua Bíblia. Nós vamos até o livro de Atos, e eu quero te levar ao capítulo 7, e nós vamos encontrar aqui pela primeira vez este jovem, o jovem Saulo. Atos capítulo 7, e nós vamos olhar os versos 54 a 60. Nós vamos voltar nesse texto no final, mas é importante nós já lermos aqui no começo, para você começar a conhecer o nosso personagem, para você entender quem ele é. Então aqui ele nos é apresentado pela primeira vez na Bíblia, e a gente já conhece a pessoa pelo local onde ela estava, porque você sabe que há até um ditado que diz o seguinte: diga-me com quem andas, eu direi quem você é. E a grande verdade também é que dependendo do lugar onde você encontra a pessoa, você pode fazer um bom juízo dela, ou você pode fazer também um mau juízo, sim ou não? Sim. Então se você de repente encontra a pessoa pela primeira vez, né, imaginar que você veio, encontrou a pessoa na igreja, buscando a Deus, orando, você já olha para essa pessoa e já começa a pensar: poxa vida, essa pessoa é gente bacana, encontrou ele lá no seu trabalho. Mas de repente, se você encontra alguém pela primeira vez, quem sabe você já encontra ele, igual eu já encontrei algumas pessoas pela primeira vez, você já o encontra numa delegacia, envolvido com uma situação de criminalidade, você já começa a pensar: bom, esse aí não é gente muito boa. Não é assim que a gente faz? Então, dependendo do lugar onde a pessoa está, você já começa a formar a sua opinião sobre ele. Então Saulo, nós encontramos ele durante um apedrejamento do primeiro mártir da história do cristianismo, Estevão. E a história nos diz que o sangue de Estevão respingou nas vestes de Paulo.
Vamos encontrá-lo então, vamos ao encontro dele. A partir do verso 54 do capítulo 7, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Contra quem? Contra Estevão. Qual era a raiva deles com Estevão? Guarde aqui, vamos voltar um pouquinho para você ver por que motivo eles estavam com raiva. Nós paramos no verso 54. É na mesma, a tua Bíblia está aberta aí, é só do outro lado. Você vai encontrar o capítulo 6, do verso 8, falando sobre esse homem, que eles estavam com raiva dele, estavam cerrando os dentes para ele. A história diz o seguinte: apresentaram, capítulo 6, verso 8, Estevão era um homem cheio do quê? De graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Um homem cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, um homem que orava e os enfermos eram curados, um homem que clamava a Deus e os demônios eram expulsos, um homem que orava e mortos ressuscitavam. Este era Estevão, um homem cheio da graça de Deus. E do outro lado nós encontramos quem? Saulo. Do outro lado nós encontramos Saulo. Esse homem Estevão, a Bíblia continua dizendo no verso 10 sobre ele: ninguém podia resistir Estevão, a sabedoria dele, porque ele falava pelo Espírito. Ele não era um homem qualquer, era um homem usado pelo Espírito Santo de Deus, um homem cujas pessoas temiam estar diante da presença dele, por conta do poder de Deus que habitava a vida de Estevão. Um homem que tinha sabedoria em suas palavras, no seu discurso, na sua pregação, porque a sabedoria não provinha dele, era algo que vinha do trono de Deus. O Espírito Santo do Senhor o capacitava, o batizava com a sua graça. E o relato, terminando sobre Estevão, o verso 15 diz o seguinte, capítulo 6, o verso 15: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de quem? De um anjo. Olha que relato extraordinário desse homem. E queridos, e do outro lado nós encontramos o Saulo. Só que enquanto Estevão estava em um rosto angelical, se você vai estudar no livro Atos dos Apóstolos, Saulo estava fazendo parte dessa turba raivosa e com ódio no seu coração, com os dentes reliando, enquanto um parecia um anjo de Deus, Saulo parecia mais um anjo do demônio, um anjo de Lúcifer. Este era o contraste entre esses dois homens. Vamos voltar agora ao capítulo 7, o verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos. Eles não queriam ouvir os anjos de Deus. Queridos, quem já teve experiência com pessoas possessas pelo inimigo, elas tendem a rejeitar o nome de Jesus. E aqui então, por isso que eu digo para vocês, o Espírito da profecia confirma isso para nós. Ali estava uma turba controlada pelo maligno. E entre esse grupo estava quem? Vamos ver quem estava lá no meio, tampando os ouvidos para não ouvir, jogando pedra, lançando ele fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram Estevão que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E no capítulo 8 e o verso 1 diz o seguinte: e Saulo consentia com sua morte. Ele fazia parte.
ele estava entre o grupo, ele que cuidou da roupa ali. As roupas foram lançadas ali aos seus pés. Por isso que eu disse, você imagina tirar uma foto desse camarada e você colocar lá no retrato, lá, Denisley, no porta, não queria. A gente não ia querer, né, Mamute? Jamais. Esse é Saulo. Mas, querido, a Bíblia tem uma coisa extraordinária. Porque Deus busca homens fortes, mulheres fortes. Deus busca pessoas, às vezes a gente fica até sem entender isso, mas com características, às vezes muito fortes. Pega as características dos discípulos e você vai se aperceber do que eu estou dizendo. E eu encontrei um provérbio que justifica um pouco essa questão. Por que esse camarada vai ser alcançado pela graça? Por que ele vai ser alcançado pela graça? Esse provérbio é um provérbio oriental. Ele diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Eu falava sobre isso ontem lá na igreja do setor caseiro. Queridos, a nossa força, o nosso poder, a nossa resistência espiritual não se dá em meio à tranquilidade. Há um outro ditado que diz que mar calmo não forma bons marinheiros, bons navegadores. Mar calmo não forma bons marinheiros. Eu dizia que um cristão, ele é feito, ele é forjado em meio às provas, em meio à dificuldade, em meio às provações. E talvez você pode estar perguntando: pastor, mas você quer denegrir, quem sabe para alguns de vocês, o personagem predileto da Bíblia? Mas, queridos, é preciso nós conhecermos Saulo, porque senão nós romantizamos o personagem Paulo. E aqui quem está falando para vocês é de alguém que é apaixonado por ele, pelos seus escritos. Inclusive o meu texto predileto da Bíblia é um escrito dele, onde ele diz lá em Filipenses capítulo 3, os versos 13 e 14: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é Paulo, que antes era Saulo. Nós temos uma visão sobre Paulo romântica pelos seus escritos. Queridos, ele é o autor da primeira e da segunda carta à igreja em Tessalônica, que nós chamamos de 1ª e 2ª Tessalonicenses. E nessas cartas nós encontramos um homem incentivando uma igreja que estava enfrentando perseguição. Ele é o autor da carta de Gálatas, e na carta de Gálatas nós vemos um homem enfatizando a salvação que vem por meio da fé em Cristo Jesus. Ele é o autor da primeira e da segunda carta à igreja em Corinto, e ali em 1 e 2 Coríntios ele fala sobre a igreja, como que ela deveria resolver os seus conflitos internos. Ele é o autor da carta para a igreja em Roma, e na sua carta aos Romanos ele fala que Jesus é a solução para nossas ofensas a Deus. Inclusive a carta dele aos Romanos, nós que hoje às vezes a gente nem usa tanto essa expressão, mas nós fazemos parte da chamada reforma protestante, mas a carta dele aos Romanos teve uma influência sobre a vida de Lutero, que é o chamado pai da reforma protestante. E baseado na sua carta aos Romanos, Lutero escreveu as 95 teses sobre a justificação pela fé. E vale a pena você gastar um tempo estudando. Nós temos um grupo agora de estudo sobre a justificação pela fé, é extraordinário. Foi conhecendo os escritos de Paulo que Agostinho se converteu, se tornou um cristão. Através dos escritos de Paulo nós temos grandes pais da igreja que tiveram a sua vida transformada, como Calvino, como Wesley, John Wesley. Queridos, há um pastor
que ele pregou durante 14 anos, toda quarta-feira, 14 anos, apenas sobre as cartas de Paulo. Perdão, desculpa, apenas sobre uma carta de Paulo, que é a carta dele aos Romanos. 14 anos, toda quarta-feira. Mas para que você conheça esse homem, como que esse Saulo, que estava ali agora com o seu rosto enfurecido, podemos assim chamá-lo de um judeu fanático, alguém que estava disposto a matar pessoas. Como que esse camarada escreve a carta de Filemão, aonde ele faz um apelo pedindo um perdão para um escravo que havia fugido do seu senhor? Como ele escreve a carta à igreja em Filipe, a carta aos filipenses, agradecendo o carinho da igreja por eles, porque eles haviam mandado um presente para ele, e ele pedindo para que eles permanecessem fiéis naquilo que eles haviam conhecido. Como que esse homem escreve a carta de Colossenses, que é um convite para a igreja viver lembrando que Cristo deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Como esse homem pôde escrever a carta aos Efésios, onde ele fala sobre como a igreja pode alcançar o seu potencial, uma vez que estamos unidos a Jesus Cristo. Como esse homem pode escrever a primeira e a segunda carta ao jovem pastor Tiago, um pastor inexperiente, estava sofrendo com a igreja, mas ele agora escreve uma carta dando orientações a esse jovem pastor sobre como liderar a igreja. Como esse homem foi capaz de escrever a carta a Tito, falando sobre o cristianismo, a fé prática, viver o cristianismo na prática, não ser apenas de palavra, mas como uma forma de vida, um estilo de vida. Como ele foi capaz de escrever a epístola aos Hebreus, encorajando a fé em Jesus e mostrando que Jesus é superior ao sistema dos sacrifícios. Por isso, queridos, quem não ouviu falar de Saulo, quem não conhece a história, vai ter dificuldade para entender a graça. Por que o apóstolo, nas suas 14 cartas, sempre está dando ênfase à graça de Deus, sempre está dando ênfase à salvação em Jesus? Mas para isso nós vamos conhecer a história. Quem é esse homem? O que a graça operou na vida dele? O que aconteceu com ele? E para nós conhecê-lo, nós vamos voltar até a cidade de Tarso. Tarso não era uma cidade qualquer. Tarso era a capital da Cilícia, uma cidade grande, a cidade com seus 300.000 habitantes. Era uma cidade, uma região, era rota. Então por ali passavam aqueles que desciam com as suas cargas rumo a Jerusalém. Então ali era um grande polo educacional. Era conhecida, para que vocês tenham ideia, Tarso era conhecida como a Atenas, ali da Ásia Menor, pela sua capacidade, pelos seus filósofos que ali haviam, pelas suas universidades, pelo seu conhecimento, pelos seus livros. Além do mais, era uma cidade riquíssima. Tanto é que se chega a dizer que ela era chamada Metrópolis Autônomos, ali no grego, que vem a ser uma cidade que se autogoverna. Ela tinha capacidade, ela não dependia das demais, ela era a capital da província. As pessoas que iam para lá em busca de estudo, em busca de medicina, em busca de conhecimento, e ela era também uma cidade onde eles viviam a religiosidade. E esse camarada era um judeu, os seus pais eram judeus. Por isso, quando ele completa 13 anos, ele é enviado para Jerusalém. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos dizem que ele já não tinha mais a sua mãe, só tinha o seu pai. Então ele é enviado para Jerusalém. Ele mesmo dizendo sobre si, em Atos capítulo 29, capítulo 21, verso 39, ele diz o seguinte: eu sou judeu, natural de Tarso. E sabe o que ele diz?
Vamos ver, olha, ele mesmo diz de onde ele era. Talvez você esteja pensando, pastor, de onde você tirou essa ideia que a cidade era importante? Olha como que ele se referia à sua cidade natal. Ele diz assim, olha, capítulo 21, o verso 39, respondeu-lhe Paulo, agora depois da sua transformação, eu sou judeu, natural de Tarso. E ele diz o seguinte, cidade não insignificante da Cilícia. Eu estou falando, não vem de lugar qualquer não, rapaz. Eu venho de Tarso. A cidade é importante. Além do mais, a sua família muito provavelmente era uma família abastada. Você pode perguntar o seguinte, pastor, de onde você está tirando isso? Porque ele vai dizer que ele tinha o título de cidadão romano. E, queridos, apenas famílias ricas é que conseguiam comprar a chamada nacionalidade romana. Era um título caro. Às vezes era conferido por algum ato de bravura, mas normalmente as famílias pagavam alto para ter a cidadania romana. Então, com 13 anos de idade, ele desce para Jerusalém. Então, aqui está a sua cidade, Tarso, ok? Você está acompanhando aqui comigo aqui no mapa. E agora ele vai descer, aqui vai passar por Antioquia, vai continuar descendo, e aqui vão passar por Damasco, até chegar aqui embaixo, aqui, olha, a última aqui que é Jerusalém, já aqui na região da Palestina. E ele vai para Jerusalém para uma situação especial. Qual era a situação que ele vai viver em Jerusalém? Olha aí o capítulo 22 e o verso 3. Capítulo 22, o verso 3 de Atos. Diz o seguinte: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade de Jerusalém. E ele vai dizer o seguinte: eu aqui fui instruído aos pés de quem? Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois, até no dia de hoje. Ele diz assim: olha, eu não sou alguém qualquer não. Eu sou alguém que foi instruído aos pés de Gamaliel. Queridos, Gamaliel era um mestre muito famoso naqueles dias. Somente famílias, é que mais uma ênfase na questão de ser de uma família abastada, porque eles pagavam, hoje seria uma espécie de um professor particular, não havia as escolas. Até numa série que eu fiz, a série chamada E se Jesus não tivesse nascido, nós vamos ver que as escolas surgem por causa do cristianismo. O cristianismo que tem essa preocupação de educar as crianças. Mas até então, as famílias que tinham bastante condição financeira, famílias abastadas, pagavam um mestre, e agora esse mestre ensinava ali os seus filhos. Então era um grupo pequeno ali para o professor, para o mestre. E esse Gamaliel aqui era um mestre muito famoso. Ele já vinha de uma linhagem. O seu avô já havia sido mestre. O seu avô já tinha sido um professor. Tanto é que Gamaliel é o primeiro mestre famoso a receber o título de Rabone. Veja, era muito comum ao mestre eles davam o título de Rabi, que significava o seguinte: Rabi queria dizer meu mestre. Lembra quando o discípulo se referiu a Jesus? Rabi, meu mestre. Mas o camarada que era o Rabone era o chamado nosso mestre, ou seja, ele era o mestre dos mestres. Seria uma espécie assim, mais ou menos hoje, meu professor Rogério, não sei se vai dar para a gente entender, mas seria uma espécie, a Valquíria também está nessa linha aí. Então tem o mestrado, né, o mestre, mas aí tem depois o doutorado, aquele que depois vai dar aula para os mestres, né? Então Gamaliel alcançou esse título. Eu fiquei pensando no meio acadêmico hoje, apesar que a gente tem essa questão de pós-doutorado e tudo mais, mas praticamente é o último título que a pessoa chega a esse, o doutorado, né, que ele alcança ali, né? Depois ele consegue alcançar um pouco mais, mas ele chegaria nessa ênfase aí. Então Paulo foi educado, vamos assim dizer, por alguém que tinha profundo conhecimento. E ele foi educado por Gamaliel. E em qual assunto que ele era versado? Ele era versado na lei judaica.
Ele foi preparado para defender toda a questão da lei. Queridos, e naquele dia, nós não estamos falando dessa época hoje, onde a gente tem facilidade de cadernos, de anotações, mas naqueles dias o conhecimento era gravado aonde? Na mente. Por isso Saulo era um camarada de um pensamento extraordinário. Você vê, por exemplo, quando ele chega e ali usa o Deus desconhecido, a gente pensa, de onde que esse camarada veio? Mas era um cara que havia sido preparado, a sua mente havia sido aguçada para pensar, para raciocinar. No entanto, ele estava usando isso para se tornar cada vez mais um radical contra o cristianismo. Um radical contra o cristianismo. Os pais dele eram fariseus. Os fariseus eram ali um partido mais fervoroso do nacionalismo judaico. Eles eram o grupo mais rígidos, por assim dizer, com a questão ali das leis judaicas, né? Eles eram extremamente nacionalistas. Eles nem sequer conversavam com outro que não fosse um outro judeu. Você vai ver, por exemplo, isso quando Jesus conta a parábola do samaritano, se lembra? Então, quando o fariseu veio, o que ele fez? A história diz que ele passou de largo, ele passou, porque ele não podia ter contato com alguém que não era do seu grupo ali, que fazia da sua parte. Esse era Saulo, e é assim que ele foi preparado. E Saulo esperava a hora, o dia em que ele se tornaria membro do Sinédrio. Ele se tornaria membro do Sinédrio. O Sinédrio, eu fiquei assim buscando entender, mas para nós compreendermos mais ou menos dentro do nosso sistema, o Sinédrio seria uma espécie do Senado, mais ou menos. Só que eles tinham um poder a mais, porque hoje no nosso país nós somos regidos por 3 poderes: o executivo, o legislativo e o poder judiciário. Então eles tinham o poder, poderíamos dizer, o poder executivo, né? Havia ali o rei, o governante, e aí ali era, ao mesmo tempo que era o legislativo, era o judiciário. Então o Sinédrio ele tinha essas 2 forças. Então ele era a força legislativa e ele era a força também judiciária. Então eles cuidavam em aplicar as leis, né? O poder judiciário, e eles também aplicavam em formular as leis, que eram o poder legislativo. E ele estava sendo preparado para ocupar um desses lugares. Eram 71 homens que compunham. Eram 70 os legisladores, mais o sumo sacerdote. A gente poderia dizer assim, que era o presidente do Supremo ali, que era o responsável pela execução ali das decisões ali tomadas. E o Sinédrio então vai e se reúne. Aqui é o Sinédrio, tá? Então, aqui para que você tenha uma ideia do Sinédrio, aqui ficavam os escribas, que eram os que deixavam o texto, né, marcavam tudo que havia, as decisões ali tomadas. Aqui ficavam os membros, tá? Aqui entrava o acusado, e aqui estava assentado o sumo sacerdote. E aqui então eles se reuniam e eles tomavam a sua decisão. Esses assentos aqui eram tomados pelos estudantes. Os estudantes de quem? Desse grupo aqui, dos mestres. Entre quando os apóstolos, os discípulos são levados pela primeira vez, Saulo está assentado aqui, olha, em um desses assentos. Saulo está sentado aqui. Na condenação de Estevão, ele não faz parte ainda desse grupo, mas ele está aqui. Mais adiante eu vou reforçar isso aqui para vocês. No livro Atos dos Apóstolos tem essa confirmação daquilo que eu estou falando para vocês. Mas vamos voltar a Atos capítulo 5, para nós vermos agora o que aconteceu pouco antes da execução de Estevão. Então você agora já conheceu onde ele nasceu, quem eram os seus pais, que provavelmente ele havia perdido a sua mãe, quem o instruiu. Então você já sabe agora que ele era um homem culto, muito inteligente, mas era um fariseu zeloso, pronto para matar quem se colocasse na frente dele. A gente vê isso, vemos isso com Estevão, que é o primeiro onde ele participa, mas mais adiante ele se torna um matador. Ele não, ali em Estevão ele é um participante, ele é o que a gente chamaria de um coadjuvante.
mas agora depois ele assume o protagonismo, ele assume o papel principal, e ele mesmo passa a matar os cristãos. Por isso nós vamos descobrir na próxima semana, já vou dar um spoiler, é assim, né? Vou dar um spoiler para você na última semana, por que os cristãos, viu, nele, por que os cristãos tinham medo dele. Imagina um camarada desse, não, eu converti, mas na cabeça deles pensavam assim, esse camarada está vindo aqui, é para pegar ele, né? Então ele está sentado aqui, e eles fizeram o seguinte, eles se reuniram e tomaram a decisão, vamos prender os cristãos, vamos acabar com esse povo. Como que a gente vai resolver isso? Prendendo. Essa foi a decisão que eles tomaram ali. Então, capítulo 5, versos 17 e 18, diz o seguinte: os apóstolos estavam incomodando. E sabe qual era a grande preocupação deles? Porque os apóstolos pregavam e diziam que quem havia executado Jesus? Esse grupo aqui. Ele diz, olha, é o Jesus que eles, os fariseus, os sacerdotes, é o Jesus, eles mataram Jesus. Então eles tinham medo da revolta popular contra eles. Além do mais, eles pregavam, alguns ensinos eram totalmente contrários à lei que eles estavam ali trabalhando. Com relação, por exemplo, eles estavam fazendo a manutenção do sacrifício, e agora eles pregavam a não mais necessidade, porque o Cordeiro de Deus havia sido morto. Então é como o seguinte, os discípulos eram conhecidos como os bagunceiros, os arruaceiros, estavam acabando com tudo que eles haviam estabelecido. Eles estavam destruindo o que a mais alta corte havia decidido. E aí, nosso país, vocês estão mais ou menos entendendo que a gente está acompanhando essa luta aí, né, nesses poderes aí. Mas o que eles fizeram então? Vamos prender esses discípulos. Os versos 17 e 18 diz para nós o seguinte: levantando-se, porém, o sumo sacerdote que estava lá, que se assentava ali no meio, ele diz o seguinte: levantando, porém, o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, a seita dos seus, eles estavam tomados de quê também? De inveja. Qual era a inveja deles? Porque os discípulos oravam e as pessoas eram curadas. E eles oravam e não acontecia nada. Deus não atendia, Deus não respondia. E eles ficavam com inveja. Mas como nós, os líderes religiosos, né? Imagina hoje assim, olha, é um grupo de pastores, olha, como nós, os pastores, os anciãos, os líderes da igreja, e vem outra pessoa lá e ora e Deus atender. Por que não atende a gente, né? Nós somos os líderes, nós somos especiais. Eles se consideravam assim, nós nunca podemos considerar dessa maneira, ok? E agora o que eles fizeram? Prenderam os apóstolos, o verso 18 diz, e colocaram eles em uma prisão pública. Eles acharam que agora, não, nós vamos resolver esse pessoal, vamos calar eles, e eles vão parar de ensinar sobre Jesus, eles vamos prender os discípulos. Eles tinham a certeza de que eles haviam feito o correto em crucificar Jesus. Só que eles prenderam os discípulos, queridos. Mas agora aqui, olha, já guarda essa primeira lição: Deus nunca abandona os seus filhos. Ok? Você está acompanhando aí? Deus nunca abandona os seus filhos. Eles jogaram ele no cárcere, mas sabe o que aconteceu? Olha o verso 19 do capítulo 5, diz o seguinte: mas de noite, um anjo do Senhor, abriu as portas do cárcere, e conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Então eles agora mandaram prender. Aí eles imaginaram, não, agora nós resolvemos o problema, acabou, os cristãos pararam ali, os pregadores, os seguidores do Cristo pararam de pregar, e agora nós resolvemos o problema. Aí, quando eles voltaram a se reunir, eles disseram o seguinte: vamos convocar os cristãos, vamos mandar chamar eles, vamos conversar com esse povo aí, porque eles estavam vendo que não estava resolvendo com a prisão, eles imaginavam que os cristãos estavam presos. Aí eles mandaram ir lá na prisão buscar. Olha o que acontece. E ele está lá, Saulo está aqui sentado, vendo. Nesse primeiro momento ele é quem chama lá no exército, a gente usa a expressão aspirante, né? Que no ministério pastoral também usamos essa expressão. Ele era um aspirante ao sinédrio, ele está lá acompanhando.
Aí manda chamar, manda ir lá na cadeia buscar. Só que quando chega lá na cadeia, que jeito que a cadeia estava? Vazia, não tinha ninguém lá, dos cristãos, estavam só os guardas. Aí onde está esse povo? Por que os cristãos haviam sido presos? Porque eles estavam pregando e ensinando a respeito de Jesus. E aonde eles estavam? No templo. E o que eles estavam fazendo no templo? Pregando e ensinando a respeito de quem? De Jesus. Queridos, agora você imagina para alguém que está aqui. Nós olhamos sempre do outro lado da história, né? Nós olhamos o lado dos discípulos. Mas que agora imagina para alguém que está aqui a raiva que eles ficaram. Peraí, não aprendendo esse povo não resolveu nada. Eles não acreditavam no sobrenatural, viu? Eles não estavam acreditando no sobrenatural. Eles não criam que eram anjos que estavam interferindo. Eles acreditavam que os discípulos tramavam, que eles faziam o jeito deles para escapar. E agora o relato diz que quando eles mandaram chamar, eles convocaram novamente o sinédrio. Mas só que agora as portas estavam vazias. Os cristãos estavam onde? O verso 26 diz: nisto, indo o capitão e os guardas trouxeram sem violência. Eles respeitaram os cristãos, não fizeram agora ato de violência com eles não, porque temiam ser apedrejados pelo povo, porque o povo estava lá ouvindo os discípulos, ouvindo os seguidores do Cristo, aqueles homens que o rosto resplandeciam à face do Cristo, homens como Estevão, que a história diz, você viu comigo aqui, que quando eles olhavam, eles contemplavam o rosto como se fosse o rosto de um anjo do Senhor, um anjo do Senhor. Mas queridos, tudo que eles não queriam mais, era que os cristãos pregassem. Mas diz o seguinte, olha, o verso 25, diz: nesse interim alguém chamou eles e lhes comunicou: eis que os homens que vocês colocaram no cárcere estão no templo fazendo o quê? Ensinando o povo. Ou seja, não adiantou nada. Eu coloquei aqui, viu, Jabas? O tiro saiu pela culatra. Porque eu fico imaginando que o povo ficou mais furioso ainda. Porque, peraí, prendeu. E de repente os homens voltaram e está continuando pregando. Então as pessoas foram, alguns porque queriam conhecer sobre Jesus, mas alguns até movidos pela curiosidade. Movidos pela curiosidade. E agora até os guardas, os soldados, viu, Flávio? Eles estavam temendo pela vida deles. O pessoal pegar essa multidão revoltada e nós mexemos com os cristãos. Então eles vão com calma e eles conduzem aqui, pessoal, para o sinédrio. Eles não gostavam, os membros do sinédrio, que os acusassem de matar Cristo, porque esse era o motivo da revolta. E eles tinham pedido: olha, para de falar que nós que matamos o Cristo. Mas sabe o que a história diz? Olha o que Pedro fala para eles, o verso 29 e 30 do capítulo 5, diz assim: então Pedro e os demais apóstolos firmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Qual foi a acusação de Pedro? Que vocês mataram. Imagine agora, eles estavam tentando acabar com essa ideia de cristianismo, acabar com essa onda de pregação, de pessoas se convertendo, aceitando a esse Jesus, e agora as pessoas tomando raiva deles. E agora Pedro disse assim: não, vocês falaram para a gente não pregar que Jesus é o Cristo, mas ele disse o seguinte: olha, nós vamos continuar pregando, porque quem matou o Cristo foram vocês. Queridos, eu imagino Saulo aqui sentado, e ele olhando para aqueles apóstolos. Eu imagino, sabe aquela, não sei se você já ouviu essa expressão assim, meu Deus, a pessoa fala assim, que a pessoa espumar a boca de raiva. Eu imagino que ele era, imagina ele olhando para Pedro, um camarada que era altamente alfabetizado, ele havia sido treinado aos pés do mestre dos mestres, e Pedro era um pescador. Como que Pedro tinha a audácia de falar dessa maneira junto com o sumo sacerdote? Que audácia desse Pedro, desse pescadorzinho, de falar dessa maneira. Como que ele pode desrespeitar as leis que nós
Esse era aquilo, o coração dele ia enchendo cada vez mais de ódio. Mas de repente, queridos, porque Deus não abandona seus filhos, sabe quem se levanta para falar? Os versos 33 e 34 diz o seguinte: eles, e entre eles está quem? Está Saulo. Entre eles está Saulo. O relato diz: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam fazer o quê? Vamos matar esses discípulos. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado quem? Olha quem se levanta para falar: o mestre dele. Se tinha alguém que ele respeitava entre os membros ali, era Gamaliel, que era o seu mestre. E agora Saulo passa a ouvi-lo, e Gamaliel diz o seguinte: olha, não vamos matar esse pessoal não. Ele diz o seguinte: olha, já levantou no passado, outros dizendo seguirem o Cristo, aí levantou um tal de Teudas, mas aí quando ele acabou, o negócio acabou. Ele diz: olha, se nós estivermos brigando contra Deus, é injusta a nossa briga, nós não vamos vencer, não adianta lutar contra Deus. Agora, se não for de Deus, vai acabar por si só. Vamos soltar esse pessoal aí. Mas antes de soltar, eles fazem o seguinte: os judeus acreditavam que se a pessoa tomasse 40 açoites, eles morriam. Aí eles eram bonzinhos, queridos. Eles eram tão bonzinhos que eles davam 39, 40 menos 1, porque 40 podia matar, então para não matar, mandava 39. Então o que eles fizeram? Pegaram os discípulos, 39 chicotadas no lombo de cada um, e soltaram eles. Queridos, a história diz que os discípulos saíram dali agradecendo a Deus pelo privilégio de sofrer por Cristo. E aí a raiva foi tomando, até que chega um momento aonde nós estávamos lá no capítulo 7, aonde eles tomam raiva e eles trazem um deles, que era Estevão. E ali Saulo toma ódio dos cristãos. Pastor, como assim? Olha o que diz Atos 26, os versos 10 e 11. Ele mesmo, referindo-se a esse tempo, capítulo 26, versos 10 e 11, ele diz assim: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Ele disse o seguinte: olha, eu passei a dar o meu voto, e eu pedi a autorização para ir prender eles, porque tinha tomado raiva deles. E ele continua dizendo a respeito dos cristãos, no verso 11: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, e eu os obrigava eles até a blasfemar, a dizerem que não aceitavam a Jesus como sendo Messias. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu persegui esse povo. Ele disse o seguinte: olha, quanto mais falavam desses cristãos, mais raiva eu tomo. E falando sobre ele, Ellen White comenta no livro Atos dos Apóstolos, na página 56, ela diz o seguinte: que depois do apedrejamento de Estevão, Saulo foi eleito membro do Sinédrio pelo seu empenho. Esse camarada merece um lugar aqui, porque ele está disposto a matar, ele está disposto a lutar, ele está disposto a brigar pela nossa religião. Então eles colocaram ele como membro do Sinédrio. E aqui eu vou até responder um enigma, que muitos estudiosos, perguntam se ele era casado ou não. Muito provavelmente ele não era casado, porque ele vai dizer mais adiante, há outros textos que confirmam isso, mas a questão é porque, apesar de para ser membro do Sinédrio precisava necessariamente ser casado, mas muito provavelmente ele não era casado, porque ele foi alçado membro pela sua, ele ainda não tinha alcançado todas as etapas, mas eles viram o empenho dele tão grande contra os cristãos, que falaram: não, esse aí merece um lugar entre nós, esse é zeloso, esse é dos bons, esse aí está capaz de matar por causa da nossa causa. Não é à toa que ele, dizendo sobre si mesmo, ele diz em 1 Timóteo 1, verso 15: fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal.
Em algumas versões ele diz: eu sou o maior deles. Eu sou o maior deles. Queridos, próxima semana nós vamos ver a conversão desse homem. Mas eu queria deixar com você algumas lições. E a primeira delas é o seguinte: todos nós somos pecadores, por pelo menos 3 motivos. O primeiro deles é por conta do nosso nascimento. A Bíblia diz que nós já nascemos pecadores. Nós somos pecadores por conta da nossa natureza, que a palavra de Deus diz que a nossa natureza é pecaminosa. E nós somos pecadores, infelizmente, por escolhas que nós fazemos. Mas talvez eu estou falando para alguém que tem sofrido uma carga emocional, porque o inimigo de Deus às vezes fica nos lembrando e nos martirizando do nosso passado. Talvez você não vai compreender o que eu estou dizendo. Eu falei no começo, somente alguém que vivenciou a graça e experimentou consegue compreender. Mas agora você está entendendo por que esse homem vai dar tanta ênfase na graça, porque ele compreendeu que a preciosa graça de Deus o havia alcançado. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, a graça de Deus pode alcançar você. Não importa onde você tenha andado, a graça de Deus, a segunda ênfase que eu quero dar, é que a graça de Deus é para todos. Porque nós temos 2 erros no meio da religiosidade, no meio dos religiosos. O primeiro erro é nós nos sentirmos mais pecadores do que os outros. Na verdade, a Bíblia diz que todos pecaram. A condição é igual para todos. Agora tem um segundo erro. O segundo erro é eu achar que tem alguém que é pior do que eu. Querido, você não é melhor do que ninguém, mas ao mesmo tempo você também não é pior do que ninguém. A graça de Deus é para todos. Alguém um dia me perguntou: pastor, por que a pessoa faz tanta coisa errada, rouba, mata, faz tanta coisa e depois vira cristão? Louvado seja o Senhor porque ele se transformou em cristão, porque a graça de Deus alcança a pessoa. A graça de Deus não importa onde você tenha andado, o que você tenha feito, não importa que situação que você tenha envolvido, a graça de Deus te alcança. E queridos, o terceiro e último item que eu gostaria de reforçar com você essa noite é que nunca é tarde para começar a fazer o que é certo. Talvez você tenha andado longe de Deus, talvez eu estou falando e tem alguém que está me ouvindo ou aqui, ou quem sabe em sua casa, que tem feito coisas que sabe que não agradam a Deus. Nessa noite Deus te trouxe aqui, Deus está te alcançando com essa mensagem, para dizer para você que a graça dele pode alcançar qualquer um. Alcançou a Saulo e pode alcançar a mim e a você. Por isso não é à toa que o hino diz: preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. 1000 lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim, para sempre então eu cantarei da graça de Jesus. A graça está estendida para você. Nós vamos ver na próxima semana como ela se estendeu para Saulo. Você hoje conheceu Saulo, mas na próxima semana você vai começar a conhecer Paulo. Mas hoje você viu que a graça de Deus é capaz de alcançar qualquer homem e qualquer mulher, não importando o seu passado, não importando o que tenha feito de errado. Eu quero terminar essa mensagem cantando sobre a graça, louvando ao Senhor pela graça maravilhosa de Jesus que nos alcança. A preciosa graça que não se importa com o meu passado, não se importa com o seu passado. A preciosa graça que não importa onde você tenha ido, onde você tenha falhado, ela te alcança, ela te concede o perdão, ela te renova, ela reinicia a sua vida. Deus começa tudo novo, de novo. A graça só é entendida por alguém que viveu a experiência de necessidade.
Você pode achar a comida gostosa, mas a gente tem até um ditado que diz o seguinte: que o melhor tempero é a fome, não tem? A comida é gostosa, mas, queridos, comer quando você está com fome é bom demais. A água é uma maravilha, mas ela se torna melhor ainda quando você está com sede. A graça de Deus, da mesma maneira, ela é uma bênção para todos nós, mas você vai compreender a graça no momento que você precisar, no momento onde ela for tudo o que você tem à disposição. Você vai entender quão maravilhosa é a graça, quão preciosa é essa graça. E Cristo está disposto a oferecer ela para mim e para você. A preciosa, a insondável, a maravilhosa, a grandiosa graça de Jesus Cristo. Se não for possível aí, amigo, eu convoco meu amigo pianista aqui, mas nós terminamos. Enquanto nós arrumamos ali, eu só queria te lembrar: Jesus, quando esteve aqui, ele ofereceu essa graça. É o sangue precioso de Jesus que oferece essa graça para mim e para você. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ser da morte. Sempre
aceitar a oferta de graça, eu quero orar por você. Eu convido você a se colocar em pé. Pai querido, obrigado pela oferta de graça que nos é apresentada. O teu favor imerecido, aquilo que nós não tínhamos condições, nós estávamos completamente condenados à ruína, mas o Senhor, que teve misericórdia de Saulo, o Senhor também tem misericórdia de cada um de nós. Não importa o nosso passado, não importa o que tenhamos feito, a tua graça nos alcança. Deus, nos ajude a entender que a tua graça nos alcança, para nós compreendermos que não somos piores do que ninguém, mas ao mesmo tempo não somos melhores do que ninguém. Hoje é o dia que o Senhor está oferecendo mais uma vez a tua graça, e nós queremos dizer ao Senhor: sim, Pai, aceitamos a graça que nos é oferecida. Obrigado pelo teu precioso presente, a graça que foi mostrada no sangue de Jesus Cristo, derramado por cada um de nós na cruz do Calvário. E no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Próximo domingo nós começaremos a conhecer Paulo e entenderemos um pouco mais sobre a graça de Deus.